O que você acha que é ser humano? Sempre que a gente fala de um signo, a gente precisa considerar que ele faz um oposto complementar com outro signo. No caso de Aquário, ele faz uma oposição complementar com o Leão. Portanto, Aquário e Leão fazem parte do mesmo eixo. E esse eixo é chamado de eixo do ser humano ou eixo do amor. Vamos entender. Por que amor? Quando a gente encontrou o nosso signo de Leão, a gente falou do amor por si mesmo, o amor pela vida, o amor pela centelha divina que habita dentro de você. Esse é o nosso lado Leão. Então é um amor pelo ego, um amor pelo eu, um amor pelo que você é, do jeito que você é, pelo seu lado único. Porém, quando a gente chega em Aquário, a gente encontra o signo dos grupos, da fraternidade. Aquário já representa o amor fraterno, o amor pela humanidade, o amor pelo próximo. Então, aqui a gente já entende a necessidade para desenvolver Aquário, a gente precisa considerar Leão, e para desenvolver Leão, a gente precisa considerar Aquário. A gente não consegue desenvolver por completo um signo sem considerar o seu extremo oposto. Então, enquanto Leão fala do egocentrismo, de você voltado para você mesmo, Aquário vai representar você disperso em grupos e na fraternidade humana. Então a ideia é não viver apenas você consigo mesmo, com tudo que é seu, com tudo que você representa, mas também a ideia não é que você viva apenas dispersado em grupos, em amigos, em ideais humanitários. O equilíbrio do eixo do ser humano é você trazer você com a sua essência para o grupo. Isso é o equilíbrio de Aquário com Leão. Uma forma da gente ilustrar perfeitamente a união desse eixo, a integração desse eixo dentro da gente é o seguinte: se cada um é um sol, se cada um de nós é uma estrela, se cada um de nós é leão, então todo mundo tem o seu brilho pessoal, o seu brilho próprio. Porém, assim como todas as estrelas no céu, elas fazem parte de um único céu. Elas fazem parte de um único firmamento. Algumas fazem parte de uma constelação. Essa constelação, esse céu, esse firmamento é Aquário. Então, mesmo que você seja uma grande estrela brilhante e que tenha muito amor próprio e que tenha muito senso de si mesmo, é importante lembrar que você também faz parte de uma constelação e que você está no mesmo céu que outras estrelas. Então, o equilíbrio do eixo do ser humano é você entender e reconhecer o seu brilho, isso não pode ser esquecido, mas também você reconhecer que você faz parte de outras constelações com outras estrelas também, outros brilhos diferentes do seu, mas que também brilham. Aquário, Leão, equilibrados. Então, enquanto o Leão é o nosso lado rei, Aquário vai representar todo o reinado. Nesse reinado existirão outros reis também. Então você é rei, mas rei da sua própria vida. Rei daquilo que você considera como importante a partir dos seus princípios. Lembrando que você está num reinado, numa humanidade, Aquário, onde existirão vários outros reis também. Mas se você se dispersa apenas nessa humanidade, você não consegue se encontrar como uma estrela separada. Então Aquário também precisa de Leão. Um exemplo, você vai escrever um livro. Esse livro vai receber a sua identidade, o seu nome, Leão. Porém, as ideias e o compartilhamento desse livro, ele deve levar em conta o coletivo. Você não vai querer escrever um livro apenas para você, apenas sobre você, tudo você. Isso seria só Leão. Você precisa considerar que, de alguma forma, todo tema escrito, ele vem de uma ideia. Se ele veio de uma ideia, ele veio dos arquétipos. Se ele veio dos arquétipos, ele é considerado algo que todos, de alguma forma, em maior ou menor grau, se identificarão. Esse é Aquário. Então, o nome do livro e a identidade do livro pertence a Leão, pertence ao seu lado Leão. A abrangência do livro e a identificação de outras pessoas com esse livro, esse é o lado Aquário, porque você está humanizando e coletivizando a sua criação, Leão e Aquário. Então, sempre que a gente vai estudar um eixo, a gente pode entender como um signo sendo a sombra do outro, porém ambos fazendo parte da mesma moeda. Se você olha a moeda por um lado, você vai ver apenas um lado.
Se você olha a moeda do outro lado, você vai ver apenas o outro lado, mas se você vira e enxerga de um ângulo de 360 graus, você vai ver que tá tudo ali. Então, uma pessoa que está muito voltada para o lado leão, de alguma forma pode faltar nela uma certa fraternidade. É tudo muito eu, eu. Não está errado, mas precisa ser equilibrado. Já uma pessoa que está muito voltada para o lado aquário, pode faltar nela uma certa centralidade. Tudo bem, você está ali nesse coletivo, nesse grupo, mas quem é você? Qual é o seu centro? Você já encontrou? Então, mais uma vez, equilíbrio. Um excesso de leão pode representar muito eu, e um excesso de aquário pode representar muito nós. De alguma forma, quando a gente encontra os leoninos e os aquarianos, naturalmente o leonino vai ser mais eu e o aquariano vai ser mais o nós. Mas eles precisam se equilibrar com o seu lado oposto. Porém, isso serve para todos nós. Todo mundo tem um eu, todo mundo é leão, todo mundo faz parte de um grupo e de um coletivo, todo mundo é aquário. Então, o nosso lado leão vai buscar a individualidade, aquilo que me torna único, que me lembra que eu sou único o tempo todo. E o nosso lado aquário vai buscar a liberdade, muito além do eu, muito além apenas de ficar em mim mesmo. Enquanto o nosso lado leão vai ter uma grande autoconfiança, que dependendo da polarização apenas nessa direção, essa autoconfiança pode se tornar arrogância, excesso de orgulho, e esses temas que a gente já tratou lá em Leão. O nosso lado aquário, quando ele está apenas vibrando nesse lado, ele vai ser uma pessoa que acaba se dispersando nos grupos, com os amigos. Então, de alguma forma, ele perde o próprio centro porque ele está depositando e, de alguma forma, vivenciando ali como apenas parte de um grupo a mais. O nosso lado leão é o nosso quinto signo. Então, no nosso quinto signo, a gente ainda não encontrou a sombra. Então, o nosso lado leão vai achar que tudo é luz, que tudo é bondade, que tudo é sempre claro, como a luz do sol. Quando a gente chega em aquário, a gente já está no 11º signo. Aqui a gente já entende, já se faz humanos, levando em conta que ser humano é carregar consigo também defeitos. Ou então, de uma forma mais humana, é carregar consigo características imperfeitas. É melhor do que dizer defeitos. Porque se a gente está indo em direção ao sagrado, o sagrado tudo inclui. Inclusive aquilo que a gente considera como defeitos, do qual a gente está traduzindo agora como as imperfeições. Aquilo que, diante da visão da maioria, não é algo bom ou bonito ou correto. Então isso também deve ser considerado, não apenas luz, não apenas leão, porque a gente precisa levar em conta a imperfeição da humanidade como um ser coletivo em evolução constante. Uma forma também da gente entender os eixos é compreendê-los a partir do oposto complementar. Por que eles recebem o nome de oposto complementar? Não é à toa. A polaridade Yang dá vida ao elemento fogo e ao elemento ar. A polaridade Yin dá vida ao elemento água e ao elemento terra. Portanto, o elemento fogo e o elemento ar, eles são complementares. Então você vai me dizer que Áries é fogo e Aquário é ar, então eles são opostos complementares? Não. Por quê? O oposto complementar se dá quando os elementos são complementares, fogo e ar, água e terra, e quando a modalidade é a mesma, ou seja, Aquário é fixo, Leão é fixo. Então aqui a gente encontra o eixo fixo dos elementos fogo e ar, Aquário e Leão, o eixo do ser humano. E sempre que a gente trata de signos fixos, como Leão e Aquário, a gente pode tratar também como signos que de alguma forma são caracterizados como teimosos, como rígidos. Leão e Aquário são rígidos, porque eles são fixos. Enquanto o Leão vai buscar o benefício pessoal, Aquário vai buscar o benefício social. Mas como a gente já está entendendo que isso faz parte da necessidade do equilíbrio de um eixo, nem tanto pessoal, nem tanto social. Isso, por fim, nos torna de fato seres humanos.